Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cognição e envelhecimento. E de onde surgiu a ideia, desse tema? Recentemente, eu passei as minhas férias, no final de ano com a minha família. E eu sou de uma família muito grande, eu tenho vários tios, uns 10 só por parte de pai. E o meu pai mesmo, ele é um dos mais novos desses tios. E aí nessas férias, pela primeira vez, assim, caiu a ficha de que a minha família está envelhecendo, A maior parte dos meus tios já passou dos 70 anos e a maioria deles já está preocupado com desenvolver alguma doença, já faz algum tipo de tratamento para evitar, prevenir alguma doença. Bem, basicamente eles estão preocupados agora o tempo todo em viver bem, em viver feliz e fazer basicamente só o que eles querem. E isso tudo me fez pensar muito sobre essa questão do envelhecimento, Há algumas décadas atrás, quando você chegava com os seus 70 anos, as pessoas já viam você como uma pessoa velha que estava no final da vida e que não ia conseguir fazer mais nada, E atualmente, com o avanço da medicina e da tecnologia, a pessoa que hoje tem 60, 70 anos é uma pessoa que ainda tem 20, 30 anos pela frente. E ela, normalmente, nessa época, ela já se aposenta, pelo menos aqui no Brasil, e muda toda a perspectiva social, de como ela encara a vida, porque às vezes ela não tem mais que trabalhar, então ela precisa reencontrar coisas para ela fazer, para ela ocupar a mente. Então tem um aspecto social muito importante nessa mudança do envelhecimento, Por exemplo, tem gente na minha família que está fazendo terapia para se preparar para aposentar, justamente para nessa mudança de fase estar bem e estar com a mente saudável, Mas então, a grande questão é que o envelhecimento traz muita mudança para o indivíduo, tanto emocionalmente quanto psicologicamente e na própria rotina, no ambiente que ela passa a conviver, por exemplo, se ela se aposentar. E isso tem tudo a ver com neurociência. E aí, como toda boa neurocientista, eu fiquei curiosa em relação a essa questão e eu fui ler um pouco sobre isso. Então eu acabei lendo uma revisão sobre o tema, que é do Trey Hayden e do John Gabriele, que se chama Insights into the Aging Mind, A View from Cognitive Neuroscience. Bem, eu achei essa revisão super interessante, porque quando a gente fala de envelhecimento, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, quando a gente pensa em neurociência, são as doenças, Parkinson e o Alzheimer, basicamente. E aí, essa revisão, ela fala bastante sobre o que é, na verdade, o envelhecimento normal, porque o que realmente acontece, inúmeras vezes, é que as pessoas acham que todos esses problemas, todas essas dificuldades, essas mudanças que acontecem com o envelhecimento, as pessoas já associam que é o Alzheimer ou Parkinson, e na verdade não é isso. A gente está, na verdade, passando por uma grande mudança no nosso sistema nervoso que gera todas essas alterações e que, na verdade, chega num caso de patologia quando essas alterações são exacerbadas, Bem, a revisão traz algumas questões interessantes sobre as dificuldades que tem para estudar esse tipo de coisa. Por exemplo, é muito difícil ter estudo que acompanha a pessoa ao longo da vida, principalmente com o indivíduo normal. Então, seria aquele estudo que vai começar quando você tem 20 anos e vai acompanhando como vão acontecendo essas alterações no seu sistema nervoso até você envelhecer. É muito difícil ter esse estudo, É um estudo difícil de fazer, custoso e bastante longo, Porque ele dura a vida inteira da pessoa. Outra questão também que é difícil é que existem muitas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro e como as sinapses ocorrem, e isso tudo vai fazendo com que as nossas funções cognitivas vão se alterando ao longo do tempo. Só que essas alterações estão em paralelo, então é muito difícil você fazer um estudo que você isole esses componentes para saber, por exemplo, só se está afetando a memória, se está afetando só alguma questão de atenção, de raciocínio, porque normalmente essas coisas estão bem atreladas, Então, isso é uma dificuldade de se estudar essa questão. Bem, de qualquer forma, vários estudos mostram que tanto velocidade, memória, noção espacial e raciocínio têm um declínio ao longo do tempo. E uma coisa muito interessante, que esses estudos que acompanham as pessoas normais ao longo da vida, eles mostram, na verdade, que existe a mudança, esse declínio dessas atividades é muito maior entre os 20 e os 60 anos do que depois dos 60. Ou seja, na verdade, o nosso cérebro está mudando o tempo inteiro e, na verdade, não é uma questão só do envelhecimento. Nossa, estou velho e agora eu não consigo fazer isso. Foi uma coisa que foi acontecendo pouquinho a pouquinho ao longo de toda a sua vida. Bem, e a grande questão é que, assim, ao longo da vida,
as atividades que a gente treina bastante, elas sofrem um declínio menor quando a gente envelhece. Então, por exemplo, se você é um dançarino, um ginasta, você trabalha muito com o seu corpo, essa questão de localização espacial e corporal, é provável que quando você envelheça, você sofra uma perda muito pequena, né, muito baixa desse tipo de função, dessas questões motoras. E de qualquer forma, não é tudo que vai ser perdido, assim. Os estudos mostram que algumas capacidades cognitivas, como memória autobiográfica e o processamento de emoções, por exemplo, praticamente não se alteram ao longo da vida inteira. Bem, talvez você esteja se perguntando por que isso acontece ou como isso acontece, né? O nosso sistema nervoso, ele é extremamente dinâmico e plástico. Então, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, ele está sempre sendo moldado e sofrendo alterações com base no ambiente em que a gente vive e nas coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da vida. Quando a gente nasce, né, os primeiros anos da vida, eles são muito importantes porque a gente está formando as nossas sinapses e aí o nosso sistema nervoso faz várias conexões. Então é super importante nesses primeiros anos de vida você estimular bastante os bebês e as crianças para eles desenvolverem várias habilidades diferentes. E com o passar do tempo a gente vai sofrendo podas neuronais e esse tipo de coisa vai moldando o nosso sistema nervoso, né? Vai restringindo quais são os nossos caminhos mais específicos para as nossas sinapses. Quando a gente envelhece, né, o que na verdade acontece é que tem uma grande reorganização sináptica, né? Então, é como se elas afrouxassem um pouco, assim. Então, as sinapses que são mais fortes, né, que tem a ver com as coisas que a gente faz com mais frequência, elas conseguem se manter melhor. Mas aquelas coisas que a gente não faz com tanta frequência, que a gente não treinou, né, que não estão tão presentes no nosso dia a dia e dessa forma influenciando o nosso sistema nervoso, elas se perdem com mais facilidade. Além disso, existem outras questões fisiológicas, né, envolvidas, porque existe um decréscimo de alguns neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina e também a serotonina, ao longo do envelhecimento, né? Tem até vários estudos que tentam associar esse tipo de mudança com quadros depressivos relacionados ao envelhecimento também. Em relação ao nosso cérebro mesmo, muitas dessas mudanças de perda cognitiva estão associadas a essas alterações, né, de como estão se comportando as nossas sinapses e como o nosso sistema nervoso está se organizando, principalmente na região do córtex pré-frontal. Então, normalmente quando você vai no médico e você está vendo alguma questão de Alzheimer ou até de Parkinson, eles vão olhar as áreas específicas, que são as áreas em que essas patologias elas agem mais severamente, assim, algo nesse sentido. Agora, uma coisa que eu acho que para mim é o grande objetivo desse vídeo, né, é dizer que envelhecimento é natural. Nosso sistema nervoso, ele realmente está mudando o tempo inteiro, conforme tudo que está acontecendo com a gente. Então, a gente não pode encarar o envelhecimento como necessariamente o fim da vida. É uma fase diferente da nossa vida, que vai propor novos desafios, que a nossa mente vai estar lidando com as situações de uma forma diferente. Então, é muito importante a gente respeitar essas mudanças, né, que elas acontecem e trabalhar para a gente ter um envelhecimento sempre saudável. Uma coisa que eu falei, né, em relação às doenças como, por exemplo, o Alzheimer, esse tipo de patologia, ela acelera a nossa degradação, né, no sistema nervoso, algo nesse sentido, em relação ao nosso envelhecimento normal. Então, é como se, por exemplo, essa revisão ela traz um dado, né, que fala que um paciente com Alzheimer, né, grave seria mais ou menos uma pessoa normal, saudável, com uns 130 anos, né? A gente ainda não viu, né, não viveu para ver esse ser humano de 130 anos, então a gente não tem certeza absoluta que funciona dessa forma, mas esse dado é baseado em modelos e provavelmente com o tempo e com o avanço da ciência eu não duvido que isso aconteça, assim. Afinal de contas, a gente já tem trabalhado em muitas formas de prolongar a vida, né? Há 100 anos atrás era muito difícil as pessoas viverem até os 60, 70 anos. Hoje em dia é completamente trivial. Então a gente tem que se preparar para essas mudanças e compreender que o envelhecimento é apenas mais uma das nossas fases, dos desafios que a gente encara no nosso dia a dia.